Pessoal, Atlético 0, Londrina 1. Londrina finalista do Campeonato Paranaense vai decidir com um Operário jogo de ida nesse próximo sábado, dia 28, no Germano Krieger, jogo da volta dia 7 de março no Estádio do Café. Finalistas merecidos, segundo ano de decisão seguida do interior, merecida. Operário e Londrina quiseram mais chegar à final do que Atlético e Curitiba. E acho que hoje isso ficou até muito mais claro. O Atlético, não que o Atlético não tenha corrido ou lutado, é óbvio que isso fez. Ninguém entra em campo para perder. Mas quem estava destinado a querer decidir o Campeonato Paranaense era o Londrina, e por isso até já abriu com o Bruno placar aos 5 minutos, mais uma falha do Léo Pelé, mais um erro do zagueiro, que o Atlético gastou 12 milhões de reais para contratar. O Atlético começou aí uma onda de ansiedade, nervosismo, que foi passando grau a grau até o desespero do segundo tempo. Desespero que fez o Odair Hellmann agir como ele normalmente agia em situações limite, antes da acertada da equipe na reta final da Série B no ano passado. Era empilhar atacantes e tentar fazer com que isso desse certo. Não deu certo, como normalmente não dá certo colocar um monte de atacantes todos se embolando para buscar alguma coisa. O Atlético ainda teve a chance do pênalti com o Jean Cruz, acabou desperdiçando. O Atlético começou com um time reserva a partida, mas foi colocando aos poucos alguns jogadores, digamos assim, reservas A, né, como o Leozinho, por exemplo, ou jogadores realmente titulares como o Viveiros e o Zapelli. Mas o Atlético acabou perdendo para Londrina por 1-0, uma vitória construída de novo por um time equilibrado, organizado, dedicado, que lutou até o limite para manter o resultado a seu favor. E é por isso que o Londrina, que volta a ter agora a melhor campanha do Campeonato Paranaense, mereceu chegar à final. O Londrina, é bom lembrar, ainda não perdeu no Campeonato Paranaense. Tem uma campanha invicta, pode entrar para a história sendo um dos campeões invictos do Campeonato Paranaense. E o Atlético agora deixa o Campeonato Paranaense e vai focar no Campeonato Brasileiro. A decisão do interior, a final entre Londrina e Operário, mostra que há um crescimento dos clubes no interior. Primeiro e mais importante, é óbvio que o calendário novo impactou. É óbvio, não se discute isso. O calendário novo impactou Atlético e Curitiba lidando com o Brasileiro e Campeonato Paranaense simultaneamente. Mas, querendo ou não, tá praticamente todo mundo indo para a final. Quem não está ainda em final é porque o campeonato está na semifinal. Então, assim, tirando uma ou outra equipe que decepcionou, o Santos também foi eliminado hoje do Campeonato Paulista, mas era assim, de qualquer maneira. Curitiba e Atlético são os times de Série A, eles tinham que subir como favoritos ao título paranaense. E foram eliminados com justiça. O Londrina, em especial, acho que vale esse registro. O Londrina teve uma troca de técnico em cima da hora. O Roger abdicou de treinar o Londrina para ir treinar o Sport. E veio o Alan. O Alan, que é um dos profissionais que passaram por mais provações na história recente do futebol paranaense. O trabalho do Alan chegou a ser desacreditado. Ele levou o Paraná Clube a uma posição que o Paraná não ocupava há anos na Série B. E acabou demitido porque achavam que o Paraná poderia chegar mais longe. Deu no que deu depois do Alan ser mandado embora. E agora, no Londrina, ele retorna ao futebol paranaense e faz um excelente trabalho. Londrina, que era um time focado na parte ofensiva e mostrava isso nos jogos, hoje foi exigido defensivamente. Maurício, Iago, Wallace, Kevin, óbvio, o goleiro Kozlinski, um time que teve que se dedicar do primeiro ao último minuto, praticamente, né, porque fez os gols 5 do primeiro tempo, a se defender e a evitar sofrer o gol do Atlético. Tem a questão do Atlético também não ter capacidade de finalização, inclusive no pênalti do João Cruz? Sim, tem. Mas tem mérito do outro lado. Olhar para as semifinais do Paranaense e não reconhecer mérito nos times que chegam à final é desrespeitar não só o campeonato, mas esses dois clubes que, com mérito, são os finalistas do Campeonato Paranaense. O Operário ontem e o Londrina hoje. Um abraço!